7h13, vamos para o nosso primeiro tempo do esporte. Carlos Ferreira já entrou em campo. Bom dia para você. Bom dia, Thaís, e bom dia a todo mundo, e vamos ter Copa Verde. Pois é, né? Vamos lá, vamos começar a falar dessa organização toda. Afinal, tinha uma ideia de que seria ano que vem, mas parece que vai ser esse ano mesmo, até porque a Confederação Brasileira de Futebol confirmou que vai ter sim Copa Verde esse ano. A decisão ocorreu depois de uma reunião entre a entidade máxima do futebol nacional e as federações de 17 estados. O formato de disputa e as datas ainda serão revelados pela CBF. Lembrando que a Copa Verde é realizada desde 2014. O Remo é o atual campeão. Paysandu e Cuiabá possuem 2 títulos cada um. Luverdense, Brasiliense e Brasília levantaram a taça do torneio uma vez cada. E agora, como é que vai ficar essa possível data, esse possível campeonato todo, hein, Ferreira? Ontem nós aqui comentamos o assunto e mostramos o grande embaraço que seria, por força de lei, a competição tem que ter o anúncio de tabela base e regulamento pelo menos 2 meses antes. Então, se você coloca esses prazos aí, e lembrando que a Copa do Mundo começa dia 20 de novembro, não haveria condições de encaixar a Copa Verde antes da Copa do Mundo. Sim. O que a CBF ontem resolveu e comunicou diante de presidentes de 17 federações? Que ela faz, nem todas essas federações têm a ver com Copa Verde, apenas a maioria testemunhou. Fazer a Copa Verde com algum ajuste aí da questão legal e ter a permissão dos clubes para fazer fora de prazo, enfim, driblar a lei, dar um jeitinho, um jeitinho para encaixar a Copa Verde antes da Copa do Mundo, segunda quinzena de outubro, primeira quinzena de novembro, seria mais ou menos essa a ideia, comprimindo a competição. Como assim comprimindo? Primeira e segunda fases, que são jogos de ida e volta, seriam jogos apenas de ida, apenas um jogo. E a decisão da competição também apenas um jogo. Apenas 2 fases teriam as quartas e as semifinais, teriam jogos de ida e volta. Essa é a primeira ideia que está sendo avaliada. Enfim, a CBF está tentando ajeitar lá para fazer a Copa Verde. Copa Verde que a CBF não consegue vender no mercado, não consegue ter patrocínio, por isso. Não encaixa no calendário, nunca se sabe se vai ter ou não vai ter com a devida antecedência. Em cima da hora resolve dar um jeitinho. Como é que o mercado pode, como é que patrocinadores podem acreditar num evento como esse? Falta a CBF dar essa virada de chave, levar a Copa Verde a sério. Fora disso, a CBF vai continuar bancando todos os custos e dando uma migalha para cada clube, como tem funcionado. Fato é o seguinte, Copa Verde 2022, segundo a CBF. Na decisão de ontem. Vai ocorrer, sim, de um jeito ou de outro, e isso traz para o Remo um embaraço, que tem a ver com a notícia que você vai anunciar agora. Exatamente. Por que o Ferreira está falando de embaraço? Porque o Leão segue fazendo o desmanche do elenco. Ontem, mais 4 jogadores tiveram um vínculo encerrado com o Remo. Deixam o clube os goleiros Zé Carlos e Vitor Lube, o zagueiro Everton Senna e o atacante Raul. Ao todo, 14 atletas já foram desligados do elenco que disputou a Série C desse ano. Todos os detalhes dessas rescisões de contrato você acompanha no ge.globo/PA. E aí, como configurar um time para essa Copa Verde que está chegando? Bom, o presidente Fábio Bentes, do Clube do Remo, tão logo surgiu a notícia de que a CBF vai sim fazer a Copa Verde, ele declarou o seguinte, é uma decisão lá da CBF. Com as federações, nós ainda não temos nenhum posicionamento oficial. Então, o Remo espera uma comunicação oficial de algo que seja definitivo para decidir o que fazer. Se disputa, se participa da Copa Verde ou não. Indo à Copa Verde, o que fazer, como reativar o futebol, já que hoje não tem um grupo, né? Vai ter que remontar o seu elenco para fazer o time, botar em campo lá em meados de outubro, nessa Copa Verde, exclusivamente para a Copa Verde. Agora imagina, como é embaraçoso, se as primeiras fases da Copa Verde vão ter apenas um jogo, montar todo um elenco para a competição e de repente fazer somente um jogo, ou somente 2 jogos,
né? Ou seguir adiante, chegar a uma semifinal e enfrentar o Paysandu, que está em pleno ritmo de competição, e esse é o grande receio, é a grande preocupação dos azulinos, chegar a um confronto com o rival em condições de tamanha desigualdade. Por isso é que a Copa Verde trouxe esse nó, esse embaraço para os azulinos. Exatamente. Enquanto não ocorre essa definição de data